Vamos lá, iniciar a gravação. Né? Vou aqui só ampliar a tela. E é isso aí. Já estamos gravando aqui, né? Estamos gravando, ok. Bom, então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Né? Aos presentes aqui, Luíg, Daniel e Amanda. Vamos começar aí o nosso terceiro encontro aí do curso de Eficiência Energética. Aos que estão online também, pelo Meet, boa tarde a todos. Né? Vamos aí para o nosso terceiro encontro do curso de Eficiência Energética, tá? E a gente vai dar sequência aqui hoje na parte, finalizar aquela parte de climatização. Boa tarde, Leonete. Finalizar aquela parte de climatização que a gente iniciou no nosso último encontro, climatização e ventilação mecânica, e também iniciar a parte de elevadores, eficiência em elevadores, eficiência e a parte de bombeamento, a parte de bombas, tá? Beleza? Olha, então a gente tinha finalizado falando o conforto, né, que é causado aí, os fatores fisiológicos, e ficou faltando aqui a gente falar aí das variáveis, né, as variáveis de controle e monitoramento do conforto térmico. Depois que eu falar dessas variáveis, pessoal, eu também vou mostrar para vocês um teste de eficiência que a gente faz em ar-condicionado. É uma parte mais prática, né? Eu vou mostrar como que é feito aqui, mas é bem interessante. Bom, essa parte aqui eu vou também dar uma resumida nela, não vou ficar lendo tudo que está aqui, mas de qualquer maneira eu vou disponibilizar os slides, né? Mas basicamente, né, quais são os critérios, as variáveis de controle e monitoramento do conforto térmico? A primeira é a temperatura do ar, né? A principal variável para controle do monitoramento do conforto térmico. Você vai ver a temperatura do ar e aí você vai tentar chegar a essa temperatura com o ar-condicionado na temperatura que você quer. Igual ali no caso, o nosso ar ali você tem 23 graus. Por enquanto está tranquilo, já tinha um tempo que o ar-condicionado estava ligado, então quando vocês chegaram aqui já estava climatizado, né? E aí, à medida que se for chegar mais pessoas, se tiver uma carga térmica maior, ligar os computadores, talvez a gente tenha que mexer ali nas configurações, mas por enquanto aqui, pelo menos aqui para mim em cima aqui, tá tranquilo, né? Beleza? Bom, a outra variável aqui, não, seguindo aqui na temperatura do ar, tem isso aqui mostra que a umidade ela altera essa questão, né, da temperatura. Então foi feito um teste aqui, mediu a temperatura do ar usando um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo molhado. Se eu tenho uma grande diferença aqui, ó, se ar com baixa umidade relativa, vai dar uma diferença do termômetro de bulbo seco para o termômetro de bulbo molhado. Se eu tenho um ar com alta umidade relativa, então essa diferença aqui ela é menor, né, do termômetro de bulbo seco para o termômetro de bulbo úmido. Então, quer dizer, a umidade do ar, ela muda. Ela é algo que a gente deve levar em consideração, né? Então, a umidade absoluta, né? Então, aí aqui tem a diferença da umidade absoluta e da relativa, né? A umidade absoluta é a proporção em massa de vapor de água para cada umidade de massa de ar seco, né? Então, o quilo de vapor de água por quilo de ar seco. Já a umidade relativa é a medida que expressa a quantidade de valor de água presente no ar em relação à sua capacidade máxima de retenção de umidade para uma determinada condição. Esse valor é indicado do nível de umidade do ar, podendo indicar se o ambiente está seco ou úmido, né? Então, você vai ter um nível aqui de umidade, né? Olha, então assim, entre 60 e 100 seria o nível ideal de umidade do ar. Abaixo de 60, aqui já são os níveis inadequados para a saúde humana. Entre 20 e 30, né? Então assim, a gente já tem que ter um estado de atenção. E aqui, ó, abaixo de 12 é emergência. Entre 12 e 20, estado de alerta, né? Então eu lembro, quem lembra aí aqui em Patrocínio, lá para a estação seca, né, que foi no meio do ano, qual que foi a mínima umidade que a gente teve aqui, que o pessoal chegou a noticiar?
Vocês lembram Cuiabá disso? tinha muito problema também, Arthur. Cuiabá normalmente chegava a umidade abaixo de 10%. Agosto é bem comum chegar lá. Aí Aonde, os idosos começam a dar muito problema. isso é, Cuiabá. isso é aonde, Juliano? Em Cuiabá, A a Cuiabá. umidade chega abaixo de 10% lá. Ah, Cuiabá, o Leandro vai saber confirmar pra gente aí, né? O Juliano fez física lá, né, Juliano? Começou a graduação lá, então você Fiz lá na chegou, UFMT. você chegou a morar lá, né? Então você tem é por isso que você está passando essa informação, né? Mas aqui em patrocínio, pessoal, chegou a 18% ano passado, eu lembro de mostrar na rádio. Então aqui a gente chegou entre estado de alerta, né? 18% seco. Bom, outra questão que vai variar também é a velocidade do ar, né? Nos ambientes internos, geralmente, o deslocamento de ar ocorrido devido à diferença de temperatura, né, entre regiões distintas do ambiente, né? Esse é o fenômeno de convecção natural. Só que em algumas situações é necessário forçar a circulação do ar por meio de mecanismos, que é a convecção forçada, né, a partir do emprego de ventiladores e exaustores, né. Então também é outra característica aí que vai mudar. E aí, Wilson? Boa tarde. Bom, a questão da temperatura radiante, tá, pessoal? A temperatura radiante está diretamente relacionada com a exposição de ambiente à radiação infravermelho. Né? Nas edificações é comum a incidência desse tipo de radiação proveniente da irradiação solar nas regiões próximas às janelas, né? Também é outro fator. Então aqui um exemplo aqui dessa temperatura radiante, né? A gente tem um sol, então se ele pegar numa janela, você tem uma parte que ela vai ter uma reflexão, ela vai ser refletida aqui, né, nesse vidro transparente, e uma parte ela vai fazer essa transmissão, né? É o calor irradiado por absorção para o interior, né? Aqui também um outro exemplo aqui, ó, né? É, se você tiver um fator, né, fator solar do vidro, boa tarde, você consegue reter um pouco, né, dessa transmissão aqui, né? Você consegue reter mais, beleza? É comum então em vidro você colocar aquela película, né? É tipo no carro, né? Quando a gente põe aquele película, como é que é o nome? Insufilme, né? Insufilme. Quando você vai viajar num dia muito, sol muito quente na estrada, que aí o insufilme, você bota lá carro sem insufilme, seu braço chega a queimar, né? Quem viaja muito assim, né? Então o insufilme ele ajuda bem. E aqui também o nível metabólico da atividade física, né? A partir do processo metabólico ocorre a produção de energia interna por meio da quebra das moléculas e da glicose, né? Então, aqui, ó, mostra a atividade que você está fazendo e o seu metabolismo, né? E aqui o metabolismo seria a potência por metro quadrado. Então veja, se eu estou em repouso dormindo, meu metabolismo está aqui, ó, em 40,7, né, watts por metro quadrado. Então, você ficar em repouso de pé parado já sobe para 69. Andando em uma superfície plana e sem carga, 110 a 2 km por hora, a 5 km já vai para 200. Andando em superfície plana com velocidade de 4 metros quadrados, 4 km por hora, já vai para 360. Assistindo aula, 70, fazendo compras, 89. Assistindo aula aqui, 70 seria acordado, né? Quando o aluno está dormindo aqui, né? Então ele está aqui, repouso sentado aqui, dormindo. Então, quando o aluno está dormindo em sala de aula, pessoal, ele está ajudando a diminuir a carga térmica, né? Então tem essa vantagem aí quando vocês dormem em sala de aula, né? Uma boa desculpa, tá muito quente. A carga. Né? Nem veio hoje. A carga térmica aqui fica menor se o aluno estiver dormindo em sala de aula, né? Beleza? Então é outro fator. Então isso aqui a gente tem que levar em consideração. Mas professor andando numa superfície com velocidade, por exemplo, uma academia. Você não tem que fazer o sistema de climatização da academia, então você tem que levar tudo isso aqui em consideração, né?
As vestimentas, ó, o tipo de vestimenta determina a resistência térmica média à troca de calor do corpo com o ambiente, né? Então, dependendo aqui do tipo de vestimenta que você tem, uma unidade aqui para medir isso, né? Então aqui, né, para resumir, ó, a combinação entre as variáveis de controle e monitoramento do conforto, aliada aos fatores subjetivos anteriormente mencionados, proporciona níveis de percepção de conforto térmico adequados. Para grande parte dos usuários das edificações, desse modo as ações de eficiência devem atuar diretamente no controle dessas variáveis, né? Então a gente tem essa norma NBR 16401-2 estabelece os parâmetros ambientais para produzir conforto térmico e 80% ou mais das pessoas. Para chegar a esse número, foram considerados grupos homogêneos de pessoas utilizando roupas típicas de cada estação do ano. Beleza? Ó, então essa tabela aqui mostra as prescrições da norma para cada estação do ano. E isso aqui também muda, né? De acordo com o verão ou com o inverno, né? Questão de temperatura e questão também aqui de umidade. Tranquilo? Bom, os sistemas de condicionamento de ar são capazes de controlar simultaneamente a ventilação, a temperatura e a umidade do ar, né? Então, ó, o sistema ali, ele vai ser capaz de controlar o quê? Ventilação, temperatura e umidade do ar, né? Todas essas variáveis. É evidente que o emprego de equipamentos classificados pelo selo Procel com nível de eficiência A são os mais adequados, sob o ponto de vista de eficiência. Então, quando a gente for definir qual sistema de ar-condicionado que a gente vai utilizar, procurar sempre estar utilizando esse da etiqueta Procel, né? Beleza? Bom, ó, a partir de medidas é possível verificar que os condicionadores de ar perdem eficiência quando operam em sobrecarga ou superdimensionados. Essa questão de sobrecarga aqui também é importante a gente falar o seguinte: o pessoal tem muita mania de que entrou na sala de aula, liga o ar-condicionado e bota em qual temperatura? O mínimo, né? 16. Já lá mete em 16 e bota o negócio para rodar lá o ar-condicionado. Mas isso não adianta, pessoal. Isso já foi testado, né? Já foi mais que verificado que não adianta. Ou você colocar em 16 lá, ele não vai resfriar mais rápido do que você colocar em 23. Se a temperatura, vamos falar que está 27. Ele vai chegar no 23 ao mesmo tempo. Você colocar 23 está em 27, o mesmo tempo que ele vai gastar para chegar ali de 20, abaixar a temperatura de 27 para 23 vai ser a mesma se você colocar ali em 16 até ele chegar no que você quer. Então não adianta você colocar em 16, aí depois eu aumento para 23. É só para dar trabalho e às vezes forçar o sistema. Pode ser que às vezes eu já vi casos de técnicos de refrigeração falar que isso força muito o sistema e às vezes ele cria gelo lá no sistema e atrapalha a refrigeração. Então, quando você entrar na sala de aula, você tem que colocar a temperatura que você quer, né? Ah, está um dia muito quente e tal, realmente tem muitas pessoas na sala, eu quero colocar 16, aí beleza. Mas você chegou aqui, eu quero ficar na temperatura de 23, já coloca 23 e ele vai trabalhar até chegar nessa temperatura. Tranquilo? Né? O ideal é alguns ar-condicionados que ele é automático, né? Então ele consegue às vezes desligar, ligar, aumentar, diminuir, né? Esses que são manuais, você bota naquela temperatura, ele vai sempre trabalhar ali, né? Ele não vai ter esse feedback, né? Alguns veículos, né? Alguns automóveis também têm esse ar-condicionado automático. Você seta na temperatura que você quer. No início ele às vezes até força mais, venta mais ali um pouquinho, depois ele vai diminuindo. Bom, então, assim, né? Assim, o dimensionamento adequado do sistema de ar-condicionado de ar é fundamental para o processo da edificação da eficiência energética, né? Existem no mercado softwares que auxiliam nesse projeto, como o CHVAC, da Elite Software, que além de determinar a carga térmica, permite dimensionar o sistema de tratamento de ar. Então, você que é engenheiro, aí Wilson, ó, você vai ser engenheiro civil também.
Você quer dimensionar o ar-condicionado? Tem esse software que faz isso. Ó, né? Então, um exemplo aqui é o CHVAC, né, da Elite Software, né? Então você consegue fazer esse dimensionamento aí, né? E é, se baixar no celular ele usa, né? Se tiver app, né? Para Android ali ou para iOS, tem não, né? Não sei, tem que procurar. Mas é uma coisa importante, pessoal, é essa questão do dimensionamento. Às vezes já aconteceu caso eu fui numa barbearia e o cara queria um ar-condicionado, acho que já até contei essa história para vocês. E aí ele chamou uma empresa para dimensionar, a empresa falou: "Ah, aqui vai ter que colocar um, não sei, vou chutar um de 32 mil BTU, alguma coisa assim, mais potente, ou 24 mil BTU." É. E aí, beleza, ela achou caro, que ia ficar caro, aí sempre acontece isso, né? Aí vai outros caras lá por fora, né? E fala, não, não, um de 9 aí dá, não precisa, só de cabeça, não calculou nada. Quantas pessoas que estavam na barbearia, quantos barbeiros, quantas máquinas que tem ali. Então, assim, aí às vezes a pessoa vai e coloca, né, o tamanho do cômodo, e aí você vai lá e coloca, e aí não atende. Aí ele não vai ser suficiente. Aí passa um tempo, você vai ter que colocar outro, entendeu? Então foi até nesse caso da barbearia que o cara não queria, ele falou que não ia colocar porque lá era só 127, não tinha um 220, né? Era só monofásico. E aí ele falou: "Ah, mas fica muito caro, né?" Eu falei: "Não, mas tem um ar-condicionado monofásico, né, 127." Ele: "Ah, mas aí gasta muita energia." Eu falei: "Não, isso é mito, não tem nada disso, né?" Se, se ele é vamos falar assim, de 18 mil BTU aí, é, tanto o 220 quanto o 127, ele vai gastar mesmo, o consumo dele é o mesmo, né? A potência sendo a mesma, o que vai mandar é o tempo que ele fica ligado. Aí o que vai mudar, né? É que ele vai precisar de uma bitola maior ali pro cabo, que a corrente vai ser maior. Mas tirando isso, então aí ele instalou depois, me agradeceu, falou: "Nossa, se não tivesse falado eu não tinha instalado, né?" Instalou e ficou mais ou menos. Em uma região ficou e na outra não. Tipo assim, porque era um. É, exatamente. Porque era um cômodo comprido, e assim, aí tinha uma recepçãozinha assim, ainda tinha um vidro próximo, e a parte dos barbeiros aqui. Então ele colocou só um aqui na parte de cá, acho que de 9 mil, e aí ali até que refrigerava, mas quem estava na recepção esperando, não. Não ficou legal. É, tava certo. Isso. É. Exatamente. Não adianta, né? Aí que era a solução dele? Ele falou: "Agora eu vou ter que colocar outro lá, né?" Então, assim, na outra parte. Sim, sim, com certeza. Exatamente, né? É, é. E aí? E eles. Hum, Não tem como, né? E, e eles utilizam software, né? É que o Wilson tá falando aqui para o pessoal que está online aqui. É que o pessoal que vai instalar, eles já têm um software para calcular isso. Eles já têm uma noção, né? Mas é bom você botar num software para levar tudo isso em consideração, né? De que não funcionou, isso. Pelo layout, né? Pelo layout do cômodo e tudo mais, né? Então isso tem que realmente ser calculado, né? Beleza, pessoal? Bom, um aspecto importante a ser observado é a conformidade das instalações e equipamentos com o projeto. Em muitas edificações é frequente a substituição de equipamentos defeituosos por outros de capacidade diferente da constante no projeto, comprometendo o desempenho global do sistema, né? Então, o que que acontece aqui? Se você for substituir um equipamento defeituoso, você tem que substituir por um igual, né? Às vezes você substitui por um de menor potência, e aí
não vai ser legal, né? Você pode diminuir para um de menor potência, no caso, se for um equipamento mais eficiente. Mas aí você tem que ver essa proporcionalidade, né? Se ele vai te atender da mesma maneira que o anterior, tá? Outro aspecto que deve ser observado é referente à manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos e do sistema de instalação. Isolamento das tubulações de entrada de ar externos são fontes de perdas de eficiência que devem ser evitadas, né? Então, ó, questão de manutenção, né? Essa questão de manutenção a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, a gente está vendo aqui alguns exemplos aí, né? De ar-condicionado sujo, né? Esse aqui está bem corroído, esse aqui está pingando na entrada de ar, olha só. Aqui um com a sujeira no duto, aqui tá, ali na tela tá melhor que aqui de ver, mas aqui tá cheio de teia de aranha, né? Esse aqui também tá bem sujo. Aqui outro aqui, né? Então esse sistema ele tem que passar por manutenção periódica, né? Botei o ar condicionado ali, acabou. Não, ele vai acumulando sujeira, e isso aqui vai atrapalhando a eficiência, né? Isso aqui, muito provavelmente, o que que causou isso aqui do lado externo do ar? Maresia, né? Então isso aqui é muito comum, pessoal, em litoral, né? Li- Litoral é um perigo, né? Vocês já repararam que quando vocês estão, às vezes, em um hotel no litoral, tá lá na praia, as casas geralmente, as estruturas, as portas, elas são de quê? Ou madeira, né? Ou madeira também, para evitar essa. O Wilson lembrou, falou ali de alumínio, né? Geralmente o alumínio é madeira, porque quando é aço desse jeito aqui, né? Ou plástico. A última vez que eu tive num hotel no litoral, eu estava reparando aqui esse suporte, né? O suporte aqui, os que eram de aço, tudo corroído. Aí eles estavam substituindo por de plástico, né? Esse suporte aqui, ó, aí vinha aqui e colocava aqui o de plástico, né? Porque o plástico também, ele não, a maresia não corrói, né? Mas é um cuidado que tem que ser verificado e também de acordo com cada região, né? É a característica aí de cada região. Beleza? Bom, nas edificações cujo projeto de instalação estão adequados e a manutenção encontra-se em dia, é importante verificar se o ajuste do set point dos condicionadores estão em conformidade com as recomendações da NBR 16401. Então, a temperatura de operação, pessoal, ela tá na NBR, né, 16401. Então é aquele exemplo que eu cheguei antes, você chegar colocando já ali no 16, né? Tem aqui tem uma norma aqui falando, né, ó. No verão a temperatura operativa aqui, se a umidade tiver 65, umidade alta, né? Ó, de 25,5, ó, de 22,5 a 25,5 é uma temperatura beleza. Agora, no inverno, ó, pode, de 21 a 23,5, né? Já seria uma temperatura ok, tá? Isso aqui, né, vai mudar aqui de acordo com a umidade e também a velocidade do ar. A velocidade medida no ar não direcional na zona de ocupação não deve ultrapassar 0,2 metros por segundo para distribuição de ar convencional, grau de turbulência 30 a 50%. Para o verão, o 0,15 metros por segundo para distribuição de ar convencional, grau de turbulência 30 a 50% aqui, tá? Polpa típica 0,5 clô e 0,9 clô, esse clô aqui é daqui de trás, ó, dessa tabelinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Cada item, né, ela tem essa medida em clô, né? Meia calça 0,10, meia fina 0,3, calça 0,25, né? Então quando você fala aqui de 0,5 a 0,9 clô, né? Tá aqui nesse nível aqui, ó. 0, lá era 0,5, né? Então a maiorzinha aqui é 0,3, né? Uma jaqueta, 0,35, né? Então lá esse nível aqui ainda é maior, tá? Eu acho que era outra tabela aqui, beleza.
Bom, aqui ele mostra uma tabela de oportunidade, efeito e ação, né? Por exemplo, aqui, né, ó, aumento da circulação de ar através dos evaporadores. Qual que é o efeito? Melhoria da transferência de calor do ambiente. Qual que é a ação? Remover obstáculos e distribuir os objetos de forma a facilitar a circulação do ar. Manutenção e limpeza das superfícies de troca de calor. Melhoria da transferência do calor do ambiente. Manutenção e limpeza do sistema. O que, que a gente tem que fazer? Ah, se eu quero o quê? Um aumento da circulação de ar através de condensadores, que é o efeito que eu vou ter? Uma melhoria da transferência de calor com a área externa. O que eu tenho que fazer? Promover a circulação de ar, removendo possíveis obstáculos. As linhas e dutos de transporte de fluido. O que é o efeito que eu quero ter? Um vazamento de fluido provocando perda de pressão, levando a sistema de operação fora da região adequada. Verificar a integridade do sistema de manutenção, né? Sistema de isolação térmica das linhas de transporte do fluido. Evitar a perda de calor do sistema de distribuição. Verificar a integridade do sistema de isolação térmica e manutenção do sistema. Bom, aqui é um exemplo, ó. O layout, pessoal. Falando aqui um pouquinho de layout. Vamos pensar na biblioteca. Todo mundo aqui já foi na biblioteca ali aqui, né, do IFTM, né? Todo mundo já entrou numa biblioteca. O que acontece no caso da biblioteca? Ó, aqui eu tô com a minha evaporadora, aqui no canto, né? E aqui as minhas estantes, né? Aqui, ó, é uma situação, né? Que a estante, elas estão o quê, ó? Essa aqui é a visão lateral, tá? Essa aqui é do lado de cá é a mesma situação e do lado de cá a mesma, em coluna, né? Para quem está acompanhando aí, né, no online, tá em coluna aqui, ó. O lado de cá é a mesma situação e o lado de cá a mesma. Só que uma tá à vista superior, né? Quem já fez aí desenho, a vista superior e a vista em corte. Então, como que tá as estantes, né? As estantes aqui dos livros, ó. Elas estão, né, paralelas à parede que está a evaporadora. Então, o que acontece? Para a ventilação chegar no usuário que está aqui na mesa, ela vai chegar de forma ineficiente. Por quê? Porque ela vai ficar presa aqui, ó, entre as estantes, essa estante. Se você simplesmente mudar o layout dessa estante, colocar essa estante aqui perpendicular à parede que está a evaporadora, você abre um corredor de ar para chegar até o usuário, né? Então tá mostrando aqui, ó, que só de mudar o layout das estantes, eu consigo uma eficiência melhor, né? Esse ar ele vai funcionar melhor porque eu não tenho obstáculo, né? Então, ó, essa posição das estantes, ela prejudica o fluxo de ar do ambiente. Essa posição é uma posição já que contribui para o aumento do fluxo de ar. Então, às vezes é algo simples que a gente consegue fazer, que é mexer um layout que já resolve o meu problema, tá? Bom, aqui ficou repetido, mesmo slide ali, tá? Aqui é a continuação daquele slide, vazamento de ar para o ambiente externo, então vou ter perdas de volume de ar, instalar cortinas de ar nas portas, né? É muito comum quando você chega em loja que não pode, ou algum ambiente que não pode ficar fechado, aí você tem que instalar essas cortinas de ar nas portas, onde a abertura é frequente, verificar na presença de frestas, aberturas por onde pode ocorrer o vazamento de ar. Fontes internas de calor, o que ele vai causar? O aumento da carga térmica, usar um sistema de iluminação eficiente e desligar cargas que não estejam em uso no ambiente. Ganhos de calor externo, aumento da carga térmica, utilizar janelas com vidros adequados, instalação de película ou cortinas que minimizem a incidência de radiação no ambiente. Tá? É aqui, ó. Eu até tinha mostrado essa imagem para vocês, né? Você utilizando a película aqui, você evita, né, essa transmissão. Tá? Bom, aqui vou mostrar um estudo, né?
da gente fazendo, como que a gente faria um teste com ar-condicionado. Então, só fazendo uma introdução, o que vai ser esse estudo? Esse estudo apresenta uma forma prática de avaliar se o sistema de condicionamento de ar está operando com a capacidade de projeto. Problemas na instalação, defeitos no compressor ou vazamento de gás são alguns dos fatores que podem levar o aparelho a apresentar um desempenho abaixo do esperado. A potência térmica de resfriamento de um condicionador de ar pode ser avaliada por meio da taxa de variação da quantidade de calor transferida do ambiente climatizado para o meio externo, né? Quilojoules por segundo. Essa relação pode ser obtida do produto entre a vazão mássica, tá aqui, ó, vazão mássica do ar recirculado, o calor específico do ar e a variação de temperatura, e pode ser representado matematicamente por essa equação, né? Então a potência térmica do condicionador aqui, que seria kJ por segundo, ele vai ser o produto da vazão mássica, que é quilogramas por segundo, né? Pelo calor específico do ar, kJ por quilograma por Kelvin, vezes a variação da temperatura Kelvin. Então, essa proporção aqui, né? Essa razão dessa multiplicação, eu tenho essa potência térmica. Bom, e como que a gente pode fazer para medir? Ah, beleza, eu estou com o meu ar-condicionado ali, ele está falando que esse ar-condicionado é 9.000 BTU. Será que ele está entregando isso mesmo? Às vezes, com o passar do tempo da vida útil dele, ele perde, né? Ele perde essa capacidade. Às vezes, por questão de sujeira, não recebeu uma manutenção adequada. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente precisa da temperatura. Então, com o termômetro, eu vou vir aqui medir a temperatura que esse ar está saindo, né? Essa temperatura é bom a gente medir ela em vários pontos. Eu tenho que ter a área, que é essa área aqui, ó, da saída de ar, né? Da aleta dele ali. Eu tenho que ter essa área. Também tem que ter essa temperatura que está saindo aqui, e umidade, e a velocidade do ar. Essa velocidade a gente vai conseguir utilizando esse instrumento. Alguém sabe qual que é o nome do instrumento para medir vento? Velocidade do ar aqui no caso? Alguém aí que está online sabe? É o anemômetro. Depois vocês pesquisam, anemômetro. Eu até tô querendo ver se alguém falou aqui, eu vi que surgiu uma palminha aí. Deixa eu ver aqui. Eu pôr no chat aqui. Não, acho que saiu só uma palminha aí mesmo. Bom, mas é o anemômetro. Ele que vai medir a velocidade do ar. Eu até estou querendo ver se eu compro, se a gente consegue aqui no IFTM comprar um IFTM para a gente fazer esse teste nas aulas de eficiência. Que aí dá para a gente fazer. A única coisa que falta aqui é o anemômetro, né? Então, basicamente, o que a gente vai precisar, né? Para determinar a vazão mássica, que está aqui na fórmula, ó, inicialmente deve-se obter a vazão volumétrica. Para tanto, deve-se calcular a área da saída do fluido de ar da evaporadora. Então, para achar essa vazão volumétrica, por isso que a gente precisa dessa área aqui da evaporadora. Supondo que a saída do ar da evaporadora possua 8 centímetros de altura por 80 de comprimento, a área seria igual a 0,064 metros quadrados. Beleza? Estão acompanhando? Então, achei a área, né? Ó, em seguida, deve-se medir a velocidade do ar na saída da evaporadora. Então, por isso que eu preciso do anemômetro, para saber essa velocidade aqui, né? Eu não quero achar a vazão mássica, né? Então, tem que ser a velocidade pela área. Para isso, recomenda-se realizar um conjunto de medições ao longo de toda a abertura e para efeitos de cálculos utilizadas. Nesse caso, com anemômetro, sendo o valor médio calculado igual a 4,2 metros por segundo. Esse método pode apresentar erros significativos quando o fluxo de ar não apresenta escoamento laminar,
né? Quem lembra lá de fenômeno de transporte? É, fenômeno de transporte aí, galera. Ó, escoamento laminar. Os tipos de escoamento que a gente tinha, né? Laminar, turbulento, tinha um de transição ali, né? Que era entre um e outro. Transitório entre um e outro. E aí dependia do quê? Para saber do número de Reynolds, boa. Dependendo do número de Reynolds, a gente tinha um escoamento laminar ou turbulento, né? Então aqui, o escoamento tem que ser laminar para a gente ter uma noção, né? Então, por que que ele fala aqui que tem que ser, por que que foi feita 6 medidas? Aqui, Wilson, a Leonete, ó. Por que que, você achou um anemômetro aí? R$ 100, né? Pois é, ué. Entendido, né? Isso aí mas é engraçado, tem tudo que é valor, né? De 100, tem uns de 2.000, é, né? Tem essa variação grande, né? É, não, mas vamos ver se a gente consegue isso aí, que aí vocês estão na disciplina de eficiência energética e dá pra gente fazer essa prática, né? Então, o que que acontece? Mediu em 6 pontos. Por que que mediu em 6 pontos aqui? Pela questão para você ter uma velocidade média mais confiável. Às vezes tem algum ponto que não tá, a ventilação não está saindo tipo homogênea, né? Então, você medindo em 6 pontos, você tem uma velocidade média mais adequada. Bom, depois que você fez isso, ó, para determinar a vazão em metros cúbicos por segundo, multiplica-se o valor da área aqui, em metro quadrado, que era 0,064 por 4,2 metros por segundo, o que resultará em 0,2688 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão que? Volumétrica, né? A gente precisa da vazão mássica. Então, para me chegar na vazão mássica, eu tenho que achar a densidade do ar, né? A densidade do ar, né? Ele vai depender da temperatura, né? Então, considerou uma temperatura de 12,4 e 55% de umidade. E aqui por esse site, você consegue fazer, com esses valores, você consegue esse número. Ó. Então, você entra nesse site aqui, ele vai te dar essa tela. Então, você entrou ali com a temperatura e com a umidade, né? E aí ele vai te dar a densidade. Ué, por que, professor? O que que acontece, pessoal? Ó, presta atenção aqui. Pessoal que está aí também online. A densidade do ar, ela muda de acordo com o quê? Com a temperatura e com a umidade, entendeu? Então, 40, 45 de umidade. Em patrocínio. Sim, certo. Então, até tá uma umidade legal, né? Assim, o ideal seria mais de 60, né? É porque a gente já está chegando aí. Outono, né? Outono, quase inverno, né? Então, olha, para essa temperatura do ar e para essa umidade, a densidade é 1,232 kg por metro cúbico, tá? Então agora a gente já tem aqui a vazão. Então, para a vazão máxima que eu quero, é o produto entre a vazão volumétrica que eu tenho aqui pela densidade do ar, que vai ser 0,33. Então, pessoal, eu vou multiplicar o volume, a vazão volumétrica pela densidade, eu encontro a vazão mássica. Então, eu encontrei o primeiro produto ali que eu quero. Pessoal que está online aí, está acompanhando? Tá, professor. A gente está acompanhando. Beleza. Vamos lá, então. Aí, agora eu quero encontrar aqui, ó, temperatura, variação da temperatura. Temperatura é bem simples, né? Eu tenho que medir essa temperatura aqui, os 28 graus, né? Eu vou medir a temperatura
externa e a temperatura que o ar condicionado está liberando, né? Então, quer dizer, ou seja, a temperatura do ambiente que eu quero, né? Não é, falei externa é errado, é interna. A temperatura do ambiente e a temperatura que está saindo do ar, ó. É a temperatura aqui em graus Celsius. Supondo que está 28 graus, a temperatura que está saindo aqui do ar condicionado está 12,4 graus Celsius. E aqui, então eu vou ter essa variação. E aqui eu tenho meu calor específico, tá? Né? Aqui, como vocês estão vendo que aqui a gente está falando de variação de temperatura, não é? Então é o delta T. Então eu vou pegar essa diferença, ó. 12,4 menos os 28, né? É a temperatura que o ar condicionado está liberando e a temperatura que está o meu ambiente. Então vou pegar essa temperatura menos essa, né? Igual a gente está vendo ali, tá? E o calor específico, que no caso aqui é 1,013 kJ por quilograma Kelvin, né? Então eu fazendo essa multiplicação, né, eu encontrei aqui 5,23 kJ por segundo. Vou fazer uma regra de 3, né? Eu sei que 12.000 BTUs por hora equivale a 3,517 kW. Então, 5,23, né? Porque joules por segundo é o quê? É watts, né? Joules por segundo é watts. Então, só converteu aqui, ó. Quilo manteve o quilo, converteu o joule por segundo para watts. 5,23 teria quanto, né? Então, aqui, nesse cálculo aqui, deu 17,844 BTU por hora, né? Então, aqui, ó, foi considerado que a variação de temperatura em graus Celsius é numericamente igual à variação de temperatura em Kelvin, né? Porque se tiver se você converter isso aqui para Kelvin, isso aqui para Kelvin, você fazer a diferença vai dar a mesma coisa, né? Então não precisava converter. Não sendo necessário, portanto, realizar a conversão da temperatura medida em graus Celsius para Kelvin, né? Bom, aqui no início ele só não falou de quanto que era esse ar, né? Quanto que era esse ar, mas provavelmente era de 18, né? Aqui deu bem próximo, né? Deu 17.800. Provavelmente esse ar-condicionado aqui que ele fez o teste era um de 18, tá? Não foi falado aqui, né? Foi especificado. Mas isso aqui foi um teste, os professores lá que deu o curso para nós falou que realizaram esse teste mesmo. Eles fazem esse teste lá no Instituto Federal de Santa Catarina. Provavelmente aqui deve ser 18, eu não lembro quanto que era. Assim. Não, então isso que eu não sei dizer. Mas provavelmente era 18. Ah, não. Provavelmente. Tá próximo aqui se ele for de 18. Eu vou até procurar saber e trago para vocês. Eu tenho um contato deles. Isso aqui em cima do ar que eles fizeram o teste, mas provavelmente deve que era 18. Verificar aqui com eles, tá? Bom, então aqui eu tenho um resumo aqui do procedimento, ó. Então, medir a área da abertura, da saída, medir a velocidade do ar, determinar o volume de ar recirculado, medir a temperatura T1 e a umidade relativa, H1, na saída da evaporadora, encontrar na carta psicrométrica a densidade do ar e o calor específico para a temperatura e umidade relativa do ar. Aqui, ó, essa temperatura, esse calor específico, 1,013, ele veio daqui, tá? Eu passei rápido aqui, mas não mostrei. A densidade veio daqui, desse site, quando a gente entra com a temperatura e a umidade. E o calor específico também, ó. Tá? O calor específico. Beleza? E aí, né, encontrou o calor específico, medir a temperatura de T2 na entrada da evaporadora, determinar a vazão máxima de ar recirculado.
é produto entre a vazão volumétrica e a densidade de ar obtido. Beleza? Ó, observação aqui, ó. Medir a temperatura T2 na entrada da evaporadora, né? Então é o que está entrando na evaporadora. Multiplicar os valores de massa do ar recirculado, né, o calor específico e variação de temperatura, e assim determinar a potência do equipamento. Converter o valor calculado em kW para o BTU, fazendo uma regrinha de 3 aqui. Comparar o valor encontrado com a capacidade nominal do equipamento. Então, esse aí seria o procedimento que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou correr atrás da gente conseguir esse anemômetro aí, que só está faltando ele, para a gente fazer uns testes aí práticos aí com vocês. Tá? E aí aqui, a gente agora vai passar aqui para essa parte, né? Que a gente vai falar aqui para a aula 4. A gente finalizou ali a aula 3. E a gente vai passar para a parte 4, tá? Intervalinho a gente vai manter ali umas 4h30. Então vamos fazer andar aqui. Beleza? O pessoal que está acompanhando aí também está tranquilo? Bom, vamos entrar aqui em outro tópico, pessoal, que é eficiência energética em elevadores, né? Quem aqui nunca utilizou um elevador, né? Já utilizou, né? Tem elevador aqui em Patrocínio? Tem? Lá não tem elevador, não? Aqui em Patrocínio é só nos prédios, né? Nos prédios, né? É. Não, mas elevador. Elevador que é mais fácil. O mais difícil é a escada rolante, né? Escada rolante aqui não tem, não. Tem? Escada rolante aqui não tem. Escada... Ah, é? Ah, não, bacana. Tá certo. Escada rolante é algo também que tem que tomar cuidado na questão da eficiência energética, né? Bom, vamos lá, pessoal. Ó, o que fala aqui de elevadores aqui, ó? O Daniel, Luigi, ó. Os elevadores são sistemas importantes para o funcionamento das atividades das edificações em geral, sendo responsáveis por uma parcela significativa das despesas com energia elétrica, com manutenção dos edifícios comerciais e de serviço. Apesar da evolução tecnológica mais recente, os elevadores atuais ainda preservam a essência dos equipamentos antigos, ou seja, seu funcionamento é baseado em acionamento de um motor elétrico. Os elevadores são sistemas complexos e necessitam de manutenção constante, né? Então, elevador é um ponto que tem que ser observado quando a gente fala em eficiência energética em edificações, né? Porque essa parte aqui de elevador, ela, como se diz, uma parcela grande de um prédio vem daqui, né? Da energia consumida com elevador. Então, tem algumas coisinhas que dá para fazer para a gente conseguir economizar. Desde uma simples automação, algo que você não precisa às vezes nem trocar peça, né, mas uma automação que você coloca ali no elevador já consegue economizar, né? Se ele for um elevador mais moderno, controlado por um CLP e tudo mais. Bom, há relatos históricos da existência de elevadores primitivos desde o século III antes de Cristo, né? Eram acionados por meio de animais, aproveitando a força da queda d'água ou até mesmo do esforço humano. No entanto, o elevador moderno surgiu somente em 1853, quando esse Elisha Graves Otis apresenta o primeiro modelo comercial na cidade de Nova York. Esse aqui é a imagem dele apresentando esse elevador lá em 1853. Bom, surpreendentemente, o princípio básico de funcionamento do elevador permanece o mesmo há mais de 150 anos, desde a sua criação, né? O princípio básico. O elevador é conectado a um contrapeso por cabos e polias, os quais são acionados por um motor elétrico, possibilitando um movimento vertical, tá?
Atualmente, os modelos mais modernos incluem diversos recursos adicionais para garantir segurança e eficiência no transporte de peso, né? Então, aqui, ó, a gente tem um elevador, ele tem uma polia e aqui tem um contrapeso, ó, né? Aí, uma pergunta interessante aqui para vocês, pessoal que está online também. O elevador, ele gasta mais energia elétrica estando vazio ou cheio? Por quê? Hã? Motor, sim. O motor, ele tendo carga, ele vai gastar mais. Mas o elevador, vocês acham que ele vai gastar menos energia? Vamos falar assim. Não, vamos, é. A discussão para quem tá aí também, ó. Vamos falar que esse elevador, ele tem, hã? Mesmo tanto, não vai mudar. Ó, deixa eu ver aqui, os próximos slides aqui. Ó, vou ter a resposta para vocês ali daqui a pouco. Mas vai pensando aí. Uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte. Ó, ele tem um contrapeso aqui, tá? Ele tem um contrapeso. É. Vocês têm que pensar o seguinte. Esse contrapeso aqui, o motor, ele vai ter que fazer força considerando o contrapeso também. Não é só o que está no elevador. Entendeu? Então ele vai ter que considerar esse contrapeso aqui. Aí vocês vão pensando aí, a gente vai chegar isso aí. O pessoal que está online aí também vai pensando aí. Bom, vamos lá. Ó, as tecnologias atualmente empregadas nos elevadores modernos permitiriam a compactação de grandes partes dos componentes que ficavam obrigados na casa de máquinas e passam a acomodá-los na parte superior da caixa de corrida. Todavia, considerando o alto custo envolvido para modernizar todo o sistema, é comum encontrar em boa parte de edificações elevadores cuja casa de máquinas ainda está presente e que obriga o conjunto de dispositivos responsáveis pela movimentação e funcionamento do elevador. De acesso restrito às equipes técnicas e aos gestores das edificações, a casa de máquinas normalmente fica localizada na parte superior das edificações. É porque esses mais antigos, eles tinham uma casa de máquina separado, né? Ele está falando aqui que as tecnologias atuais, elas já permitem a compactação de grande parte dos componentes que ficavam obrigados nessa casa de máquina. Passa a acomodá-los na parte superior da caixa de. Então ela fica, não ter uma caixa de máquina separada, ela fica ali no mesmo fosso aqui, ó, do elevador, só que aqui nessa parte superior. Sem precisar dessa casa de máquinas aqui. Então aqui é uma imagem, ó, elevador, tá? Hã? É, pior, né? A imagem tá para cima, você tá tirando a foto de cima para baixo ou de baixo para cima? Dá para saber, né? É, eu chutaria. Tá. É, não dá para chutar não, né? A primeira impressão é que tirou de baixo, né? Mas depois que você para pensar, pode ser de cima também. É. Bom, o que acontece aqui, nos elevadores? Então aqui fica a casa de máquinas na parte superior, né? Tem garantir uma boa iluminação e condição de circulação, além de extintores de emergência e
porta-fogo, tá? Isso aqui seria o elevador completo, aqui a gente tem um zoom nessa parte superior aqui. A caixa de corrida, né, que está aqui, ó, é o vão propriamente dito, onde encontra calhas, instalações elétricas, fixa imóvel, todos os equipamentos. O acesso é exclusivo para técnicos e requer segurança extrema, tá? E a cabine, né, a parte externa superior abrange operador, porta, sistema que abre e fecha o acesso, centrais de luz, de emergência, internamente localizando-se painéis, piso, teto, intercomunicador, botões de comando e indicadores de pavimento e emergência. Qualquer comportamento estranho pode ser percebido, deve ser comunicado ao técnico. Os pavimentos, né? Cada andar deve ser realizado a verificação aqui, cada andar você vai ter um vai abrir. Então isso aqui seria componentes básicos do elevador: casa de máquina, caixa de corrida e a cabine, pavimento. Beleza? Descendo um pouquinho mais aqui para a parte dos pavimentos, ó, em cada andar deve ser realizada a verificação de portas, painéis e botões de segurança periodicamente, isso aqui, tá? Freio de segurança. Além do freio normal, o elevador possui um freio de segurança para situações de emergência. É um dispositivo na cabine contrapeso, destinado a parar o elevador progressivo instantaneamente. E o limitador de velocidade, localizado na casa de máquinas ou na cabine, aciona o freio de segurança e a velocidade ultrapassa o valor pré-estabelecido. O elevador pode parar tanto por baixa velocidade como por alta velocidade, indicando um problema em componente. Poço, né? Abriga o sistema de freio emergencial, mola ou pistões. Seu acesso é restrito, mas deve estar sempre limpo, com escada de marinheiro acessível, além de contrapeso, né? A manutenção deve ser inspecionar desgaste, lubrificação e fixação. Bom, outra pergunta para vocês aqui então, ó. Quem está aí, quem está aqui, quem está online, aqui presencial. Primeiro eu perguntei para vocês, o elevador gasta mais energia cheio ou vazio? A gente vai ver. A outra pergunta, se o freio do elevador falhar, ele tem um freio de segurança, certo? Mas se os dois freios falhar, o elevador ele cai para baixo ou ele cai para cima? O que vocês acham? Ele cai para baixo ou cai para cima? Se o freio falhar. É. Não, sim. Aí o cabo não arrebentou, o freio falhou. O freio falhou, o cabo não arrebentou. Sobe com tudo. Entendeu? Então é algo engraçado, né? Tipo assim, a gente pensa, nossa, se o freio do motor, se o freio do elevador falhar, ele vai cair. A primeiro instante a gente pensa isso, né? Mas não. O elevador aqui, ó o contrapeso. O contrapeso, ele é mais pesado do que a cabine na sua carga máxima. Então, se o freio desse elevador falhar, esse elevador ele vai subir, não cair. Né? Então, a tendência é ele subir. Né? Porque o contrapeso vai descer de uma vez, tem jeito. Né? Que o Wilson comentou aqui, se o cabo romper, aí ele vai cair, né? Vai de cima para baixo. Agora, se o freio falhar, o freio de segurança falhou, o cabo não rompeu, o elevador ele vai subir. É lógico que vai dar uma pancada lá em cima, né? Não é legal, né? Vai bater com tudo, né? Então, tipo assim, às vezes pode quebrar o sistema de polia ali, né? Que segura ele, né? Então, assim, de qualquer maneira, ele não pode acontecer, não pode falhar. É, assim, é um problema, todo jeito é um problema, né? Mas é só uma curiosidade, né? Todo mundo acha, nossa, se o freio falhar, o elevador vai cair. Todo mundo fala assim, né? Mas na verdade, se o freio falhar, o elevador vai subir. Vai cair para cima. É aí, ó. Boa. É um, nesse caso aqui, ó, ele vai cair para cima. É uma curiosidade sobre elevadores, tá?
Bom, aí vamos responder aqui, ó. Vocês tinham a questão da energia, né? Olha só. Os movimentos de descida, presta atenção, pessoal, os movimentos de descida com a cabine vazia, o elevador tem que descer. Com a cabine vazia, demanda grande consumo de energia, uma vez que é necessário elevar o contrapeso que foi dimensionado para equilibrar a cabine com capacidade máxima. Então, se eu quero descer o elevador, né, eu tenho que subir o contrapeso, que é muito pesado. Então, eu vou gastar muita energia. Então, o elevador para descer vazio, ele gasta mais energia do que se ele tivesse cheio. Porque se ele tivesse cheio, o peso das pessoas nele ia ajudar a subir esse contrapeso. Então, no movimento de descida, o elevador, se ele estiver vazio, ele gasta mais energia. Agora, a situação oposta, ou seja, o elevador subindo com a cabine vazia demanda menor quantidade de energia, pois o contrapeso realiza grande parcela do trabalho, né? Então, no caso aqui, ó, ele já está subindo, né? Aí com a cabine vazia, o contrapeso já faz esse trabalho, né? Então, não precisaria do motor, né, para estar puxando essa cabine, né? Então, aí quando eu perguntei para vocês, o elevador ele gasta mais energia cheio ou vazio? O que é a resposta? Depende. Ele está descendo ou ele está subindo? A resposta seria essa, né? Depende. Ele está descendo ou está subindo, né? No caso aqui, quando ele está descendo, se ele tiver vazio, ele vai gastar mais energia, porque eu vou precisar fazer uma força grande, né, para descer o contrapeso. Agora, se ele estiver subindo, né, o ideal é o quê? Que ele esteja vazio, porque aí eu só solto o contrapeso, eu não preciso fazer força para puxar, né? Esse contrapeso, ele é mais ou menos para estar em equilíbrio com a carga máxima, né? Mas o que acontece na maioria das vezes é que nunca você está na carga máxima, né? É bem difícil estar com o elevador com a carga máxima. Então sempre você vai precisar do motor para fazer essa contrapartida. Beleza? Ó, o que ele fala aqui também? Sistemas modernos utilizam um processo chamado de regeneração de energia do movimento do contrapeso, que consiste em devolver parte da energia para a rede elétrica, aumentando assim a eficiência do sistema. Esses sistemas, o acionamento do motor de indução é realizado por inversores de frequência que, quando dimensionados e parametrizados adequadamente, permite que o motor opere na sua faixa de melhor desempenho, aumentando a eficiência do sistema, né? Então, você usa inversor de frequência para isso, né? Então, o que acontece aqui? Esse sistema de regeneração, ó, elevadores com sistema regenerativo. Quando ele está subindo, a energia é consumida, né? Quando ele está descendo, a energia é regenerada. Essa energia é reaproveitada pelo edifício, né? Então, ele aproveita o movimento de descida do elevador para gerar energia. É tipo esses carros modernos, carros elétricos também aproveita o movimento de frenagem, né? Quando você freia o motor para ele gerar energia e carregar, né? Então, você tem esse sistema comum, né? Mas isso são só em sistemas mais novos mesmo, tá? Bom, uma tecnologia alternativa são os elevadores hidráulicos, né? Seria uma alternativa ao quê? Ao elevador elétrico, né? Ao que usa o motor elétrico com inversor de frequência. Então, esses são os elevadores hidráulicos aí que vão utilizar óleo, né? Quais funcionam com um pistão no interior de um cilindro preenchendo o hidráulico. Nesse caso, pode ser utilizado óleo vegetal para diminuir os impactos ambientais, né? Em comparação com elevadores de tração, a instalação de sistemas hidráulicos é mais simples e menor custo. Tais sistemas são indicados para movimentar cargas pesadas e apresentam menor necessidade de manutenção.
Entretanto, para edificações com mais de 5 andares, seu emprego apresenta restrições construtivas relativas ao comprimento do cilindro do pistão. Além disso, a velocidade é tipicamente limitada em 0,75 metros por segundo, tornando inconveniente para grandes deslocamentos. Então, você tem essa opção de elevador hidráulico. Você não precisa usar o elétrico. É tipo esses elevadores, você leva seu carro lá para dar manutenção, alinhar, balancear, né? Ele bota no elevador hidráulico e sobe o carro. Teria um daquele, mas né, maior. Aí, aqui, lá, ver esse elevador. Eu posso para saber. Pô. É, mas, entendi. Vou procurar saber. Bom você falar, vou procurar saber, tá? É, se ele é de distância curta, provavelmente pode ser hidráulico, né? Porque geralmente, o que é a característica do hidráulico? São elevadores menores por causa do pistão, né? O pistão ele tem que abrir e fechar. Pensa num caminhão, quando o caminhão vai bascular. Aquilo ali é um pistão hidráulico. O caminhão é hidráulico, né? Então ele vai fazer lá, o caminhão está aqui, né? Ele vai bascular. Então aquilo ali é o pistão. Então o elevador, a, a altura máxima que ele fosse atingir aqui e descer, o pistão dele tem que ter esse comprimento. Então você tem essa limitação. Você tem a limitação do tamanho e da velocidade. Ele é um elevador lento, não um elevador rápido. Então, se for num prédio de muitos andares, ele já também não é viável, porque ele é da velocidade, né? Geralmente, esses elevadores de shoppings, esses panorâmicos, eles são hidráulicos. Porque você não precisa ter uma velocidade ali muito grande. Só tá ali, ele é panorâmico, ela tá vendo a vista, né? Você vê que ele vai devagarzinho, né? Então, não tem necessidade de ser o hidráulico, né? Vou aumentar 1 grau aqui só porque esfriou aqui na... E se esquentar aí, vocês me avisam. Bom, então aqui é uma imagem aqui, né, de um elevador hidráulico. Ó. Você vê aqui que ele tem pistões, dá para ler melhor. Ó. Ali em cima é a cabine, cilindro hidráulico, né, que ele está mostrando aqui, ó. Essa parte aqui mais escura, cilindro hidráulico. A iluminação, quadro de comando, tá aqui, né? Unidade hidráulica, tá aqui, ó. Unidade hidráulica. Casa de máquinas, é todo esse cômodo, né? Caixa de corrida, essa aqui, tá? Porta do pavimento, tá aqui. E o poço, tá aqui embaixo, né? Então, mostrando um diagrama aí do hidráulico. Beleza? Pergunta aqui. Então, o elevador precisa exercer mais força com menor carga. Isso. No caso, quando ele está descendo. Quando ele está descendo, se ele tiver com menor carga, ele tem que fazer mais força, né? Porque para levantar o contrapeso, beleza, Wesley? Ele está descendo, ele descer cheio é melhor, porque o peso das pessoas ajuda ele a, a puxar o contrapeso. Agora, se estiver subindo, né? É o contrário, porque se ele está vazio, o próprio contrapeso, você vai freando, né? O próprio contrapeso já faz. Agora, se ele tiver com carga, aí você já tem que ajudar o contrapeso. Beleza? Ó, para edifícios mais antigos, nos quais as falhas e a necessidade de substituir componentes torna-se frequente, geralmente o investimento em ações de modernização traz um retorno rápido. Então, é algo assim que, quando o edifício é antigo, você vai modernizar, trocar um elevador aí, o retorno é rápido. A seguir são listadas algumas das principais ações que podem ser tomadas para a redução do sistemas de elevadores. Substituição de quadros eletromecânicos antigos por quadros de comandos microprocessados, né? Então aqui
você já está mostrando aqui um quadro mais moderno. Ó. Você já tem uma frequência, alguns comutatores, né? Então você já tem aqui, ó, provavelmente um controlador aqui em cima na parte superior, né? Relé, né? Circuito eletrônico. Então aqui já é um quadro mais moderno, né? Que além de reduzir o consumo de energia, facilitam a manutenção e permitem a implementação de tráfego, chamadas prioritárias e controles lógicos preditivos, tá? Então é um retrofit aí no elevador, você vai ter uma economia. Tá? Instalação de controladores de tráfego para evitar que uma mesma chamada desloque mais de um elevador. Então aqui, ó, já é um sisteminha, né? Uma programação aqui que para fazer isso você já tem que ter um CLP, você já tem que ter um quadro mais moderno aqui, CLP, para controlar isso daqui, tá? Aqui tem um exemplo aqui desse site aqui da Sectron, né? Então, ó, ele mostra o status, social 1, social 2 e privativo. Que seria 3 opções aqui de elevadores: cabine, pavimento de subida, pavimento de descida, a programação do elevador, né? Então, imagina que você tem mais de um elevador. Você tem 2 elevadores. O que é comum das pessoas? Você está lá no último andar, vamos falar que tem 12 andares, 12º andar, tem 2 elevadores, cada um tem um botão para chamar. O que o pessoal faz? Aperta os dois. Chama os dois. Todo mundo faz isso. Aí, você acha que é certo? Tem que subir os 2 elevadores. Tá os dois parados lá no térreo. Subir os 2 elevadores. Aí, para a pessoa usar só um, né? Então, quando você não tem esse controle de tráfego, é o que acontece. Você chamar os 2 elevadores, vão subir os 2. Aí depois para descer só um. Normalmente, o elevador ele é programado que se ele tiver, às vezes, no estado ali de repouso, vamos dizer assim, ele fica embaixo, né? Para quem está ali no térreo. Aí vai subir, o elevador vai subir e descer à toa. Então, assim, isso também é tudo programação. Você pode programar para ele ficar parado no lugar. Nossa, vai ficar. Se deixou alguém, você vai ficar ali, pronto. É até mais econômico, né? Isso. Ficou ali. Até alguém. Ah, você pensar em termos de economia, isso é melhor. Mas às vezes, por termos de comodidade, o prédio gosta que tipo, sempre fica lá embaixo. Para quem chegar já subir, né? Sim, existem várias maneiras de automatizar. Mas hoje, a maioria dos elevadores, se você chamar 2, ele vai só um, tá? Hoje a maioria, se você chamou o elevador, ele vai só um. Não manda esses que já tem essa programação, né? Outra questão que a gente vê também é porque antigamente era muito comum ter 2 botões, né? Para cima e para baixo. Aí você indicava se você quer descer ou se você quer subir, né? Ah, eu quero descer ou eu quero subir. Isso também às vezes ajudava o elevador tomar, né, uma decisão. Qual elevador que eu vou mandar para pegar essa pessoa nesse andar? Se ele vai subir, se ele vai descer. Mas hoje a maioria dos elevadores é um botão. Você chamou, ele vai parar ali. Depois que você está dentro dele, você toma a decisão de onde você vai, né? Outra automação que existe também em elevador, que é uma coisa que vocês podem testar. Deixar aí um teste para vocês fazerem próxima vez que vocês forem entrar no elevador. Né, pessoal que está aí também, ó, acompanhando. É o seguinte, ver se ele tem a opção de cancelar, de cancelamento. O que é isso? Acontece de às vezes você entrar no elevador e apertar o botão errado. Né? Às vezes você está distraído. Né? Tipo assim, você quer ir lá pro. Você vai subir. Vamos falar que você vai subir. Chegou no térreo, você vai subir. Você quer ir lá pro 5º andar. Você vai aperta o andar do 7º. Dando aqui. Aí você nota. Aí você aperta o 7º, você errou, o que você vai fazer? Você vai apertar o 5º. Vai ficar os dois, né? Porque às vezes o elevador entende que são pessoas diferentes que estão ali no elevador.
querendo ir para o quinto, um para o sétimo. E aí, o que você faz? Tem elevador que tem a opção de você cancelar. Você apertou o quinto, o sétimo, eu quero cancelar o sétimo. Você aperta o sétimo de novo. Vai lá, aperta e deixa 2 segundos apertado. Aí ele cancela. Isso vai evitar dele fazer um deslocamento desnecessário. Você chegou no quinto, desceu, ele vai ficar parado ali, né? Esperando a próxima pessoa chamar. Se você não cancelar, ele vai para o sétimo, né? E vai chegar lá no sétimo, abrir e fechar e não vai ter ninguém lá. Então, uma opção que tem hoje nos mais modernos, você apertou o andar errado, você aperta e segura por um segundo. Porque quando você quer entrar no elevador e ir para o andar, você aperta rapidinho, aperta e solta, né? Não dá nem um segundo. Você apertou ali e segurou por uns 2 segundos, ele cancelou, beleza. Mas isso não são todos os elevadores que têm essa função, né? Os mais modernos, sim. Isso é algo simples que economiza pra caramba. Porque muita gente erra na hora de apertar ali, erra o andar, depois, ó, e às vezes aperta todo, vai parar em todos, né? Então, assim, é uma, é uma automação simples de fazer e, e é, que economiza muita energia. Ele está andando à toa, né? E já aconteceu comigo de prédio ter dois elevadores assim, e eu chamar e o elevador de serviço. Eu não querer ir no elevador de serviço, querer ir no outro, sabe? E aí e ele não mandava o outro de jeito nenhum. Tipo assim, aí tinha um botão do elevador de serviço aqui do lado, botão do elevador social aqui. E aí apertei no de social, ele percebeu que o de serviço estava mais perto, mandou o de serviço e abriu. Aí beleza, aí eu falei, não, não quero ir no de serviço, quero ir no social. Aí apertava lá o de social, ele abria a porta do de serviço. Ele não abria, ele não chamava, ele falava, não, tem um elevador aí, não vou mandar outro elevador para você não. E aí eu falei, eu vou ter que ir no de serviço. Então, né? Aí foi. É, mas esse. É, porque assim, né? Na verdade, o de serviço, teoricamente, é para serviço, né? Ele fica até a proteção lá, assim, né? Tecido lá mais grosso, né? O pessoal desce lá, né? Então, teoricamente, o serviço seria para serviço social para a pessoa, para quem está indo ali, né? Mas eu acho que esse prédio deve ter passado por um processo de eficiência energética. Tem dois, é o que tiver mais perto, né? Bom, bora então nesse serviço aqui mesmo, né? Mas foi bom que eu fiz essa verificação aí. Bom, então, esse aqui é um sistema que você consegue fazer toda essa programação, tá? Ó, implementação de sistemas de chamada prioritária, na qual apenas o elevador mais próximo do andar solicitante é acionado, evitando a duplicidade de chamadas. É o exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? O sistema de chamada prioritária, ele vai mandar só para você o elevador que tiver mais próximo, né? Faz uma tabelinha aqui, ó. Térreo, solo, primeiro subsolo, segundo subsolo, primeiro, terceiro, quarto andar, destino. Então, um relatório de cabine, destino. Tá? Adoção de sistemas de alarme e sinalização de porta aberta por 30 segundos para evitar a duplicidade de chamada. Pode botar esse sistema aqui, né? Para verificar aí a questão da porta aberta. Implementação de controle lógico preditivo que analise os acionamentos realizados, caso não atenda ao padrão de lógica. Ocorre, por exemplo, quando alguém aciona aleatoriamente vários botões, deve cancelar a parada. Então, aqui, para evitar a questão do. Você falou, os meninos chegam apertando tudo. Ele vai falar, ó, não, tá errado. Tá ok. Então, cancela todas as chamadas. Tá? Aqui ele traz relatório também, ó, gráfico de tempo de chamada do grupo. Né? Acontecem, às vezes, é muito comum, prédios, ainda mais em prédios comerciais, às vezes um andar ele chamar mais.
por esse relatório aqui, você consegue ver, né? Geralmente, aquele andar ali, ele sempre chama mais, sempre tem mais pessoas. Ah, outro problema também, que é comum em elevador. Você não, se o elevador está subindo, você quer descer, ele não tem a necessidade de parar para da subida, né? Até por isso, aquelas indicações lá, quando você indica que você quer descer ou subir, eles usam aquela informação para a lógica. Imagina você está no 7º andar, aí você apertou o elevador. Só que alguém que estava lá no 10º chamou primeiro, e aí ele já está subindo. Aí ele abre no 7º, está subindo. Certo seria você não subir. Não, vou esperar. Aí ele sobe, vai lá no 10º. Depois volta para o 7º, abre e você desce, né? Correto seria isso. Então não teria necessidade de parar e abrir ali se você quer descer. Então ele vai lá primeiro, depois na descida ele abre, né? Mas aí teria que ter aquela indicação de você estar subindo e descendo. Mas na maioria em prédio comercial, se ele abrir ali para subir, a pessoa vai entrar. Ela vai entrar, vai subir e depois vai descer de novo, né? Para não perder a vaga. E, assim, já fui em alguns prédios, quando eu trabalhava nas empresas lá de BH, quando eu ia lá, quando eu tinha que ir lá na sede lá, geralmente eram prédios comerciais, dava no horário do almoço, no horário de pico, o elevador chegava para você. Era várias vezes acontecia isso. Você chegava, pediu o elevador, ele abria, estava cheio, lotado. Aí você não conseguia entrar, tinha que esperar ele descer, levar mais gente, às vezes subia, estava lotado. Então tinha uns horários de rush lá de elevador. Isso é comum. Ainda mais quando tem, às vezes, um, dois no máximo, e é um prédio muito grande. Aí o pessoal, na hora de almoçar, até falava isso. Então vamos ser um pouquinho mais cedo aqui, um pouquinho mais tarde, pega o elevador lotado. O prédio era muito grande, né? E o pessoal antigamente, eu acho que não fazia um cálculo para quantos elevador que precisava. Falava, bota dois aí que resolve. É igual aeroporto também. Às vezes aeroporto que tem mais de um andar, você vai lá, na hora que o elevador está cheio, você não consegue subir nem descer. Geralmente tem dois, né? O pessoal não calcula o fluxo de pessoas, não faz o cálculo de pessoas. Fala, bota dois, se um der problema, tem um. Né? Basicamente é isso. 5 andar, né? Então, a gente subindo o tempo todo. Então, acontece isso. Bom, a setorização dos aparelhos também, né, é um dado aqui, ó, em edifícios comerciais com vários andares e que possuem mais de um elevador, isso fará com que cada um atenda uma fração de andar ou andares pares e ímpares, né? Então você pode fazer isso, setorizar cada elevador vai atender um andar. Desligamento de um dos elevadores nos horários de menos movimento também. Priorização dos serviços, de maior fluxo de pessoas nos andares mais baixos, térreos e térreo preferencialmente, né? Então, às vezes, dá para você priorizar também, né? Se a chamada foi do térreo, ele dá preferência, está no térreo, né? Porque geralmente tem um maior fluxo aí de movimentação. Implementação de campanhas de conscientização, que incentiva os usuários a utilizarem as escadas, entre andares próximos, né? Isso aqui também é comum, né? Tem gente que tá no primeiro andar, pega e pede elevador, né? Às vezes não tá com sacola, nem nada, nem mala, nem carrinho de compra, é que aí seria o caso, mas vou subir um andar, sobe de elevador, né? O elevador às vezes está lá no último andar, chama para o elevador vir, você subir um andar. Dá para você subir muito escada, você chegava primeiro. E ainda fazer uma atividade física ali. Então, assim, eu geralmente, quando é um andar, escada, não, desse, supermercado. Supermercado é muito. Esses supermercados maiores, às vezes o estacionamento fica em cima, né? Lá em Araxá abriu agora um do BH, né? Supermercados BH. E é desse esquema. O supermercado é embaixo e o estacionamento é em cima. Você sobe na rampa, para o carro lá e tem um elevador para descer. Já tinha um também lá, um Bernardão lá em Araxá, que é assim também. Tem elevador, né? É...
E aí, cara, para descer eu nunca desço de elevador. Já chego lá, já se eu parei o carro lá em cima, já um andar só, vou ficar esperando elevador. Tem elevador também? Então, tipo assim, cara, pra quê? Agora sim, tudo bem, para subir, se eu tiver com um carrinho cheio de compra, não tem jeito, né? Aí você tem que subir de elevador, mas para descer, e outra coisa, você ainda corre o risco do elevador estragar com você lá dentro. Pensou? Não, acontece. Eu já fiquei preso dentro de elevador, já assim, uns 40 minutos, assim, que deu problema lá. É, travou, não sei se faltou energia, o que que foi. Aí chamamos lá no botão de lá, o porteiro falou, ó, é aguardar, vai ter que aguardar. Sentamos lá no chão, voltando, isso lá quando eu morava lá em Campos, Goytacazes. Sentamos lá e ficamos esperando lá. Mas é ruim demais, nossa, vai dando um trem na gente, né? Então, assim, eu se eu puder evitar elevador, eu evito. Eu evito ao máximo, né? Agora, quando não tem jeito, você vai. Mas, assim, né? É uma maneira também, essa questão de conscientização aí, evitar o elevador, tá? Pessoal, essa parte aqui de elevador foi entendido, tá? 100%, tá? Então vamos fazer o seguinte, dar uma parada agora que a gente muda de tema, né? A gente finaliza essa parte de elevador. O pessoal que está acompanhando aí pelo Meet, a gente finalizou essa parte de elevador. Se alguém tiver alguma dúvida aí também pode deixar aí no chat. E aí a gente faz um intervalo aí de uns 10 minutinhos aí, né? E volta, beleza? Com a parte de bombas hidráulicas. Fechou? Vou pausar, interromper a gravação. Depois eu retomo ela.